A Primeira Linha Cursos está antenada com as novas tecnologias para a educação. Por isso, sempre apresenta novos cursos que podem, de fato, ajudar quem procura seu primeiro emprego. É isso mesmo, Regina. A Primeira Linha Cursos está unindo professores e alunos. São oferecidos cursos e aulas de reforço escolar para vários segmentos. Você pode colaborar, apresente sugestões ou indique suas necessidades de cursos. Se for professor ou instrutor, faça seu cadastro no site. Você encontra também preparatórios e capacitação. Em breve, novos cursos serão apresentados. Nos veremos em breve. Professor Silvio, o Enem está chegando e o senhor sabe, a atenção dos estudantes aumenta, principalmente para aprimorar a redação. Conte pra gente, afinal, como é que podemos melhorar nossa redação? Olá, Antônio, é isso mesmo. Nós vamos trabalhar a redação, vamos trabalhar a parte de linguagens, para que a língua portuguesa se torne cada vez mais uma facilidade para quem está estudando. Eu aguardo você em nossas aulas com muito carinho, para que você seja aprovado e aprovada. Até lá, aguardo vocês, hein? Grande abraço. Tchau, tchau. É muito bom estar aqui conversando com o professor Silvio Augusto, professor de língua portuguesa, especializado em concursos públicos, tem preparado aqui na cidade muitos alunos, podemos dizer milhares de alunos. Nosso convidado de hoje, professor Silvio, é autor do livro Gramática Extremamente Fácil, que você encontra nas principais livrarias. Então, para nós, é um grande prazer poder conversar hoje um pouquinho com o professor Silvio sobre as dificuldades que os alunos encontram quando vão fazer uma redação, seja para Enem, seja para concurso público, ou mesmo para você trabalhar, para você ter o seu primeiro emprego, para você conseguir sua vaga. Então, professor Silvio, obrigado pelo convite, seja bem-vindo. Ok, Santiago, é uma satisfação muito grande poder contribuir para que o ensino da língua portuguesa, sobretudo o aprendizado da língua portuguesa, do que tange também a redação, a elaboração de texto, tudo isso se torne uma realidade palpável, próxima de todos que queiram aprender e a se desenvolver com a língua portuguesa. Muito bacana, muito bacana. Hoje, nessa entrevista, vamos trazer algumas perguntas, alguns temas que têm chegado a nós pelos estudantes, que têm preocupado realmente. Eu vou dizer assim, a galera está preocupada, principalmente porque está chegando a data do Enem. A primeira coisa que falam muito para nós é sobre as novas tecnologias que estão aí. São novas tecnologias da educação, novos saberes, e o aluno, além do conteúdo que ele precisa conhecer, precisa estudar, também tem que ficar se atualizando constantemente com essas novas tecnologias. Professor Silvio, o senhor tem encontrado essa dificuldade? Como é que o senhor pode dar uma mensagem para o aluno para ele superar esses obstáculos? Excelente pergunta, Santiago. Eu acredito até que essa indagação, né, esse anseio, né, por parte dos estudantes do Brasil e também do mundo, né, deve ter acelerado, principalmente nestes tempos mais recentes, em que se verificou a importância da sintonia que se deve ter com a tecnologia para que a educação e a vida, né, não pare e nem parasse. Então, eu diria que não temos tido dificuldades, da nossa parte não, porque já vínhamos vislumbrando esse horizonte já há alguns anos, e claro, com o período pandêmico, né, no qual ainda infelizmente estamos, esse processo se acelerou, processo que eu digo de necessidade de estarmos mais próximos, né, ao convívio do manejo, né, dos recursos tecnológicos. Eu quero crer que o aluno, a aluna, aqueles que estão ou estavam já tendo algum contato com a mídia, né, com a informação eletrônica, com a celeridade, né, a rapidez com que as coisas têm acontecido ultimamente, essa modernidade líquida, eu creio que as pessoas que já estavam engajadas nesse processo, elas não encontraram grandes dificuldades. Então, eu diria o seguinte, aqueles que, porventura, ainda estão neste processo de engajamento, processo de aceitação do recurso tecnológico, essas pessoas vão, com certeza,
desenvolver aí um processo, um andamento maravilhoso, porque realmente o ensino à distância ele não é mais uma utopia, uma idealização, coisa de futuro, não é coisa do presente. Então, realmente, acredito que essa dificuldade para quem teve, acredito que tenha sido reduzida, e se alguém ainda tem, com o próprio convívio com a tecnologia, isso vai ser sanado e vamos crescer bastante com essa nova vertente, vamos assim dizer, de educação. A prova do Enem, ela tem assustado muito os alunos. Eu vejo muita mãe, muito pai preocupado. Meu filho, como é que ele vai ter uma nota boa na redação do Enem? E ele não tem muito aquele contato com o professor, porque as aulas, muitas foram virtuais. E é verdade isso? O Enem ainda assusta na prova de redação os estudantes? Eu acredito, Santiago e demais colegas, né, e aquelas pessoas que estão nos assistindo, eu acredito que esse susto, né, que se cause a partir dos temas de redação do Enem, isso decorre principalmente em função de que o tema ele costuma retratar uma realidade de situações bem sociais, que deveriam estar no contexto de todas as pessoas. Mas, infelizmente, muita gente não tem parado para refletir sobre os efeitos, né, que são causados nas pessoas a partir de temas como obesidade, temas como doenças mentais, né, transtornos mentais, como foi o mais recente. Alguns assuntos que merecem, de nossa parte, no mínimo, a reflexão. Então, o que é que acontece? Não é exatamente que o tema do Enem, tema de redação do Enem, que ele cause susto. Eu diria que ele desperta nas pessoas a necessidade, no mínimo, de uma reflexão. E é sobre esse tipo de reflexão que nós, professores de língua portuguesa e de redação, nós devemos nos debruçar. Para quê? Para que o tema de redação seja tão somente uma extensão daquilo que você já vinha refletindo, uma extensão daquilo de que nós necessitamos como objeto de análise. Então, assim, cada vez que surge um tema de redação, certo? Em vez de causar susto, deveria causar em nós, em todos nós, alunos, professores, pais, a sociedade, uma reflexão, ok? Uma aluna, Jussara, ela perguntou para mim assim, mas professor, como é que eu preciso fazer? O que eu faço? Eu disse para ela, primeiro, assista às aulas do professor Silvio, para que você se desenvolva, melhore. E ela me perguntou, mas eu devo ler alguma coisa? Eu devo procurar revistas, jornais? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, o que é que acontece? A necessidade de ampliar o que a gente chama de repertório, ou seja, ampliar o conhecimento de mundo, sendo mais claro, ampliar a bagagem cultural de todos nós. Isso é fundamental para que se alcance qualquer nível mínimo de reflexão. Acontece que muita gente, às vezes, se debruça mais especificamente em uma fonte só informativa. Então, essa fonte não deve ser única. É interessante que a pessoa tenha diversos olhares sobre o mesmo tema, a fim de que a sua reflexão, a sua ponderação, a sua análise, o seu discurso não seja um discurso sem um olhar amplo diante do tema. Então vem a pergunta, professor, e aí, vou ler ou não vou ler as revistas? Claro que sim. Vou acompanhar ou não vou acompanhar determinado site? Vou sim. Vou usufruir de leituras de livros didáticos? Claro que sim. Tudo, absolutamente tudo que você puder absorver, absorva. Agora faça uma coisa muito inteligente, tá? Leia de tudo. Absorva de tudo. Mas retenha aquilo que for mais aplicável. Como assim, professor? Seja mais claro. Pois não. Vamos imaginar que você tenha um pensamento, uma ideia, um olhar sobre determinado tema que seja de um posicionamento X ou Y. Então, o que é que você deve fazer? Pondere os dois olhares.
extraia desses olhares aquilo que for mais conveniente para o seu texto. Acho de grande valia que as pessoas não polarizem as suas opiniões, mas que elas reflitam sobre aquilo que seja mais viável. Até porque há uma palavra de extrema importância para quem escreve, de extrema importância para quem vive num mundo tão turbulento, que é a palavra chamada equilíbrio. Então, quando você revela equilíbrio naquilo que você expõe, você demonstra, primeiro, serenidade diante dos temas. E quando eu falo equilíbrio, eu não estou me referindo a ficar em cima do muro. Não, não é isso. É ser ponderado no que diz, ponderado no que escreve. Por quê? Porque você não está ali numa redação, por exemplo, simplesmente erguendo uma bandeira. Não. Você está mostrando o que é que você pensa sobre um tema polêmico. E pensar sobre um tema polêmico requer de quem faz isso equilíbrio, ponderação, reflexão. Isso sem negar os argumentos que você utiliza em favor do que você pensa. Então, se você, por exemplo, é adepto de uma ideologia X ou Y, procure argumentos, procure, por exemplo, filósofos, sociólogos, pensadores, instituições respeitadas que possam sustentar o seu pensamento diante do tema abordado. E isso se adquire, claro, com leitura, com percepção de mundo, com uma visão mais apurada do que está ao seu redor. Então, segue esse conselho, tá? Equilíbrio na hora de ponderar, na hora de expor o pensamento. Leituras, tudo isso é fundamental. Olha, essa sua dica, muito boa, muito boa. Nós recebemos aqui, eu estou até lendo aqui, vocês me desculpem, mas o Wesley, ele ligou aqui, mandou uma mensagem preocupado. Ele falou, tenho pouco tempo e escrevo pouca redação. Professor, como é que eu posso melhorar? Eu acho que você falou um pouco, né, dessa coisa de você ter uma bagagem, você ter um repertório maior de temas, de leitura, de conhecimento. Mas, você veja, o jovem está preocupado. Ele tem pouco tempo, ele escreve pouco, mas ele quer melhorar. O que é que você tem para dizer para Wesley? Me diga aí, o que você pode falar? Ok, Wesley. Eu acredito que a sua realidade deve ser a realidade de milhares e milhares de brasileiros, tá? O que é que ocorre? Nós, às vezes, queremos resultados grandes em tempos curtos. Nós queremos saber muito com pouco tempo. Nós queremos resultados imediatos, apesar de, às vezes, não dedicarmos tanto tempo para o que nós realmente queremos ou queiramos. Isso é do ser humano, principalmente do ser humano atual, né? Como disse ainda há pouco, o ser humano da modernidade líquida, em que tudo tem que ser muito imediato, muito instantâneo. Mas vamos lá, vamos à dica, vamos à sugestão, tá? Vamos à sugestão. Se você tem pouco tempo, e eu acho que todo mundo se sente assim, né, com pouco tempo, é interessante procurar otimizar o tempo. Ora, nenhum ser humano tem menos de 24 horas. E também não tem mais. Tem 24 horas a cada dia. Agora, o que se faz com essas 24 horas é que vai determinar a otimização, a boa utilização desse tempo. Você diz assim, professor, não enrole, me diga o que é que eu tenho que fazer. Pois não. Acho que algo importantíssimo é que quando você esteja, por exemplo, diante de uma aula, que você registre, você anote aquilo que você considerou importante. Anote mesmo, pegue sua caneta, seu papel e anote aquilo que você considerou importante da aula, aquilo que você considerou importante do filme, aquilo que você considerou importante que você está estudando. Anote em forma de tópicos. Se você puder, anote o tópico e anote mais algum detalhe. Por exemplo, quem foi que disse isso? Quando é que isso foi dito? Para quê? Para que isso se torne, de fato, um repertório. Vou dar um exemplo. Como é que você cita Thomas Hobbes, né? Escritor britânico, pensador, filósofo, e você não diz de onde ele é, você não se refere à época a que ele pertenceu? Como é que você não faz um comparativo entre a frase que ele disser e aquilo que realmente tem a ver com o seu tema? Então, citar Thomas Hobbes, por exemplo, né, filósofo britânico, né, você tem que pensar em o que é que ele disse, né? Então,
quando se diz que o homem é o lobo do próprio homem. Isso é uma frase de Hobbes. Então, você tem que garantir isso. Outra coisa que eu considero importantíssima, Wesley e demais colegas, é que você saiba escrever o nome daqueles que vocês estejam citando. Tá? Então, Thomas Hobbes, como é que se escreve? T-H-O-M-A-S, né? Então, e Hobbes, H-O-B-B-E-S. Então, tem que escrever corretamente. Para quê? Para que você demonstre que você não apenas sabe o nome do filósofo que você citou, mas você sabe o tempo em que ele viveu, o século, né? Você sabe a origem dele, sabe a influência dele. Se você vai citar, por exemplo, Immanuel Kant, né? Filósofo alemão, você tem que, por exemplo, dizer, já disse que ele é filósofo, já disse que é alemão, já é uma referência, dizer que ele é considerado o pai da filosofia moderna. Então, não citar apenas por citar. A sua abordagem, Wesley, tem que ser uma abordagem que demonstre raiz, ou seja, fundamentação, tá? Não deve ser algo superficial, deve ser algo que demonstre da sua parte segurança, convicção, estudo, equilíbrio. Isso faz com que o seu tempo de estudo seja bem aproveitado. Então, essa coisa de ficar assistindo a uma aula e não perceber ou não registrar o que foi exposto, isso não é interessante. O legal é que você registre. E eu vou dizer, anote, pegue mesmo a caneta, papel, anote as coisas que você esteja estudando. Particularmente, sinceramente, eu gosto de estudar dessa maneira. Tudo que eu esteja ouvindo, lendo, absorvendo, eu anoto. Por quê? Porque a memória da gente é muito traiçoeira, né? Às vezes a gente pensa que gravou, quando é no dia seguinte já não lembra mais. Então, faça isso. Otimize o seu tempo. Outra coisa, agora a título de execução de redação, que eu acredito que seja essa também a linha da sua pergunta, tá? Você disse que tinha pouco tempo, e como fazer para melhorar, otimizar esse instante de tempo, né? Bem, raciocine comigo. Se você sabe, é extremamente consciente, de que a sua prova do seu concurso, ou especialmente do Enem, né, você sabe que o seu tempo é concorrido com outras tantas questões, tá? Por exemplo, você faz só uma redação no dia do Enem. Você faz uma redação e mais um monte de questões. Né? No caso de concursos, a mesma coisa. Então, você tem que montar o que a gente chama de estratégia de solução de questões. E a sugestão que eu lhe dou, e dou a todos que puderem estar nos ouvindo e nos assistindo neste momento, é que você estabeleça uma estratégia de hierarquia dos valores das questões. Como assim? Explique, professor. Vamos lá. Se você, por exemplo, tem, 20 questões, vamos imaginar que fossem 20 questões. Você não é para começar com as questões mais difíceis, né? Que você acha mais difíceis. Você deve começar pelas questões que você acha mais fáceis. Mas por que isso? Porque as questões mais fáceis você irá, em tese, responder mais rapidamente. E isso dará a você mais tempo para você fazer aquilo que você considera mais complicado. Então, nada de querer quebrar a cabeça com coisas muito difíceis a princípio. Deixa sempre o mais difícil por último mesmo. Porque se não der tempo responder essas questões objetivas como você queria, você vai usar a lógica, tá certo? Vai usar a lógica, já que o tempo comprime, o tempo faz com que você, às vezes, tenha que tomar iniciativas mais urgentes. Você me entende? Então, otimize o seu tempo na hora de estudar, anotando tudo, e na hora em que for fazer sua prova, comece pelas mais simples, aquilo que você considera mais fácil. Beleza? Espero que essa dica tenha ajudado você a entender como melhorar o seu tempo na hora dos seus estudos e, claro, na hora da prova. Tá bom? Professor Silvio, muito boa essa dica. Muito boa mesmo. Até porque muitos alunos, muitos estudantes se apavoram com realmente o tempo. Porque o Enem, por exemplo, é uma maratona. São horas de prova. Mas me ajude aqui. Uma dica que o senhor pode nos dar, assim, uma dica para melhorar a redação. Porque o Pedro, ele perguntou, eu escrevo, tento escrever, mas eu sinto que não escrevi uma boa redação, é o que ele fala. Como é que ele pode melhorar? Nos dê uma dica, assim, como é que o aluno pode melhorar a sua redação? Jóia. Olha aí, Pedro, é o seguinte,
Não se esqueça, tá? Pedro, quando você pensa, olha o termo, pensa em escrever, você já está iniciando a sua redação. A redação ela não começa quando você pega o papel e a caneta para escrever, não. Ela começa na sua mente. Então, é muito importante que a redação esteja mentalizada. Como assim, professor? Ora, organize na sua mente qual vai ser o roteiro que você vai seguir para que o seu texto flua, para que o seu texto escoe, né? Possa escoar, né? com a sequência das suas abordagens. Como assim? Vamos lá. Vamos imaginar que o tema fosse sobre obesidade, que eu até citei ainda há pouco aqui, tá? Um tema que até já ocorreu no Enem, mas só para ilustrar. Ora, uma sugestão que eu lhe dou é que você leia antes, óbvio, sobre o assunto, né? Para que você tenha algum parecer, ou seja, o seu olhar sobre isso. Mas digamos que você não tenha lido. Então, sugestão, você pode criar ou pensar numa definição, num conceito, numa ideia, numa afirmação sobre obesidade. Como assim? Então, faz uma afirmação, temos uma linha e meia sobre obesidade, tá? Um dado estatístico que você tenha na sua mente, ou um conceito que você tenha criado sobre obesidade, um dado, enfim. Aí você fez uma afirmação, aí coloca um ponto final nessa afirmação. Isso no primeiro parágrafo. Logo em seguida, você faz um comentário, olha o termo, comentário sobre a afirmação que você fez. Então, você fez uma afirmação sobre obesidade e você faz um comentário sobre o que você afirmou. E esse comentário, Pedro e demais colegas, esse comentário ele pode ter dentro do seu parágrafo em torno de 2, 3, até 4 linhas, se você quiser, tá? 2, 3 ou até 4 linhas. Com isso, você já teria 2 linhas lá em cima na afirmação, tá certo? Mais 2 ou 3 ou 4, né? No comentário, e resta agora fazer o quê? Uma conclusãozinha, tá? Eu digo conclusãozinha porque não precisa ser algo extenso, é algo curto. Você então faz uma afirmação, um comentário e uma conclusão. O mantra, Pedro, é o seguinte, o mantra, tá? Ou seja, aquilo que tem que ficar na sua mente é afirme, comente e conclua. Vou dizer de novo, afirme, comente e conclua. Se você fizer isso, pode acreditar, vai dar certo. Mas não vai dar certo apenas no primeiro parágrafo, não, Pedro. Vai dar certo em todos os parágrafos. Então, a orientação que eu te dou para que você consiga escrever bem, escrever sem estresse da tortura, né? É já criar na sua mente um esquema de escrita, que é fazendo uma afirmação, fazendo um comentário e fazendo uma conclusão curta em cada parágrafo. Cada parágrafo, portanto, precisa ter, isso na minha sugestão, tá? Precisa ter 3 períodos. Um período de afirmação, um período de comentário e um período de conclusão. Eu até pergunto, isso que eu te disse, hein, Pedro? Ficou claro ou ficou claríssimo, hein? Diz aí para mim. Muito bacana, professor Silvio. Olha, essa dica é arrasadora, porque, inclusive, o que a gente vê é que os alunos têm até dificuldade de compreender esse encadeamento da redação. E o próprio edital do Enem exige que você desenvolva e, na conclusão, até proponha, né, alguma coisa, não precisa ser algo novo, mas que você proponha uma ação afirmativa. Essa dica sua é fundamental. Eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo que o professor Silvio tem um curso próprio chamado Atitude, aqui na cidade. Caso você também queira procurar Silvio, pode procurá-lo. Professor Silvio, eu não sei como lhe agradecer essa pequena entrevista. É uma entrevista breve, porque a nossa ideia é fazer vídeos breves para os alunos, porque há muita tensão no estudante que vai fazer o Enem. Seja muito bem-vindo aqui. Nós vamos, inclusive, seguir a sua dica. Vamos fazer uma afirmação, vamos fazer um comentário e vamos concluir uma ideia. Parabéns aí, muito obrigado. E seja sempre bem-vindo aqui. Joia.
É um prazer sempre muito grande poder, como disse no começo da nossa entrevista, contribuir. Porque nós sabemos que a educação ela precisa ser contributiva, certo? Nós estamos criando laços, né? Como dizia o Exupéry, né? O essencial é invisível aos olhos, e cativar é criar laços. Então, que possamos ter cativado a sua atenção e que possamos, você e eu e todos nós, né, possamos melhorar o nosso nível de estudos da língua portuguesa, melhorarmos o nosso nível de compreensão e elaboração de textos, para que o Enem e os concursos não sejam mais um bicho-papão para ninguém, e sim uma realidade plausível e aceitável para todos. Grande abraço. Professor, obrigado. E agora eu vou falar para você que está assistindo esse vídeo. Siga as orientações do professor Silvio. Se puder, acesse lá o site dele, veja lá o curso dele, veja o livro. Eu já vi, inclusive, estudantes com o livro na mão, consultando. Livro, é importante ter o seu livro preferido, é importante ter seu livro em casa, para você poder estar sempre se atualizando. E vamos lá, vamos nos encontrar no Enem, e você continua convidado aqui para nossas próximas entrevistas com outros professores. Também com dicas, também com posições, também com maneiras de ver o Enem. O Enem realmente pode ser um diferencial na sua vida e a gente vai apoiar você nessa jornada. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.